no Brasil a gente é muito acostumado com obras atrasadas, né? O dólar é a moeda do mundo, né? Sim. Então, Segue soberano, né? O CBDC não é um negócio que a turma de cripto quer. E o Trump jogou muito para esse crowd. Se a gente for pensar só em credibilidade, da maneira como rastrear esses votos, digamos assim, vocês entendem que a infraestrutura blockchain seria benéfica? sim, mas o mundo não é tão simples assim, né? Seria possível se você fosse tokenizar o estádio do Flamengo e aí cada torcedor ter ali seu pedacinho? Bom, a notícia é que o Drex vai ter uma nova prorrogação e talvez ele só exista em 2026. É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio do Smart Context, o seu contato inteligente e descomplicado com o futuro das finanças. Eu sou Bianca Rangel, estou aqui com João Zequim e Dan Yamamura, da Fuse Capital e da BRX. Bom, Dan, vou começar te perguntando, essa notícia é boa ou é ruim? Ela é boa. E por que ela é boa? Eu acho que o que é interessante dessa prorrogação do lançamento do Drex é a possibilidade de você criar casos de uso em cima do Drex, né? Porque com mais tempo, mais casos de usos vão surgir e aí você vai efetivamente ter utilidade para o Drex. Porque se você imagina assim, ele é lançado hoje, a moeda em si, ela não vai ter essa utilidade, porque o Drex, o grande benefício do Drex é ser uma moeda programável, né? Então, e você usar uma moeda programável, você tem que programar ela para alguma coisa. Então, assim, os produtos vão ser lançados em cima dessa programabilidade do Drex, né? E eu acho que mais tempo para isso, eu acho que é positivo. Perfeito. As pessoas indicam uma certa cautela, né, do Banco Central para que isso, de fato, promova depois que a tecnologia ela se expanda, né? Como é que você enxerga isso, João? Ele é um produto muito core, né, do mercado financeiro. A gente está falando da base monetária, né? Não poderia ser mais core que isso. Então, assim, existe uma cautela muito grande. Eu só acho, assim, que o atraso e, enfim, no Brasil a gente é muito acostumado com obras atrasadas, né? Essa é uma obra atrasada. A gente tem que tomar muito cuidado para os participantes do mercado não perderem o interesse nesse negócio. Só isso. Eu acho que o maior benefício do Drex até hoje não é o próprio Drex, mas é o interesse do mercado como um todo em entender os benefícios dessa tecnologia e começarem a desenvolver casos de uso em cima dela. Isso é importante, assim, o ânimo não pode dar uma baixada. E aí eu pergunto para vocês como é que a BRX tem se movimentado e tem criado soluções que depois, quando o Drex for uma realidade, as coisas possam acontecer. Eu acho que o próprio BRX, acho que a gente tem uma particularidade, porque a gente já está criando soluções hoje que rodam hoje, mesmo que o Drex não exista. Sim. Né? E por que a gente consegue fazer isso? Que a gente consegue usar a stable privada, o BRZ da Transfero, né? Então, o que a gente faz é criar produtos que vão ser Drex ready, né? Então, acho que é por aí. Assim, até quando você fala, pensando egoisticamente, o atraso do Drex é um grande benefício porque a gente tem essa vantagem de poder operar já. E assim, num cenário mais amplo, eu acho que toda solução de tecnologia, especialmente inovadora, ela tem que ser testada em campo, né? Ela tem que ter os atritos que ela tem que ter as falhas que ela tem para você poder iterar e resolver e criar produtos melhores. A gente está tendo essa fase de experimentação e de uso real antes que as pessoas consigam ter acesso ao Drex. Então, assim, eu acho que até a BRX ela vai virar assim, é um lugar que qualquer laboratório poderia observar o que a gente está fazendo, os atritos que a gente está resolvendo e aprender disso para que isso não ocorra quando o Drex existir. Perfeito. Então, é uma vantagem que a gente tem da gente poder rodar esses negócios com dinheiro de verdade, com clientes de verdade, que demandam, assim, tem uma demanda muito alta pela qualidade das coisas que a gente faz. Isso permite que a gente evolua muito rápido. Tem um quê da gente estar usando um player, né, privado no meio que adiciona assim, uma camada, né, é a camada de risco, mas é uma camada a mais para qualquer investidor analisar, que com o Drex isso é eliminado,
Mas eu acho que mesmo quando se tiver o Drex, você já tem um framework muito claro para como as stablecoins vão operar, né? Porque o Drex vai ser uma moeda interbancária no início. E como que essa moeda ela pode operar num ambiente não regulado ou numa blockchain pública? Isso não está nem no roadmap do Banco Central, né? Então, a gente tem ali a nossa visão de como isso vai acontecer, mas é um negócio que com essa evolução do Drex, enfim, a gente consegue ter mais institucionalidade para os produtos que a gente faz, porque são todos produtos institucionais, né? Perfeito. Eu acho até que tá no roadmap, só que acho que ainda é um negócio bem vago de como que isso vai navegar num mundo mais aberto, né? E acho até do teu ponto, né, em relação à animação dos players, acho que hoje já tem uma inércia assim, do setor privado e também de outros órgãos do governo já em cima desse projeto, né? Então, qual é a contraparte da moeda? É ter os ativos digitais, né? Então, acho que o próprio Tesouro Nacional está no roadmap dele emitir, acho que também atrasou, né? Emitir títulos de forma digital, então eles são nativamente digitais. Então, você não vai precisar da tokenização que tanto se fala, que é transportar um ativo do mundo tradicional para o mundo digital. Então, isso já é um projeto do Tesouro Nacional e a animação das empresas privadas, né, em criar esse ecossistema de tokenização e de produtos ao entorno do Drex. Acho que isso é uma coisa que já está andando. Eu não sinto né? desânimo, tá? Estando no meio desse mercado, falando com as pessoas, eu sinto zero desânimo. Eu fiz uma pesquisa e a opinião do Dan é a opinião de muitos, né? Que é uma boa notícia, não é uma notícia ruim, ninguém recebeu isso como, nossa, então acho que não vai rolar. Dan, já que a gente tá falando de governos, e você mencionou as stablecoins, eu queria saber se os governos, eles têm certo pé atrás, assim, eles temem ou não? Eu acho que, assim, eu diria que governos, né? Então, acho que tem alguns governos que são os mais poderosos do mundo, né? Então, se vamos falar de China e Estados Unidos, né? Então, e vamos separar a China, que acho que é um negócio um pouco diferente do nosso mundo, mas falando mais de Estados Unidos, o dólar é a moeda do mundo, né? Sim. Então, segue soberano, né? Você mexer com esse ativo para tornar ele mais fluido, mais acessível, é um negócio que mexe um pouco com a estratégia do país. Então, acho que assim, cada país tem o seu posicionamento em relação à sua moeda, porque ela tem o seu poder, né? Então, acho que tem muito de jogo político ou de interesses políticos em cima desse posicionamento, né? Então, eu até tinha comentado no outro episódio, né? Assim, o Brasil é um país que precisa aparecer no cenário global. Sim. Então, assim, ele precisa ser inovador. O outro não, é o cara que está sendo atacado ou é o cara que está sendo inovado, né? Então, acho que é um pouco desses papéis que tem no mundo. Perfeito. E aí, sobre isso, o Trump, inclusive, declarou que se ele for reeleito, ele jamais teria, por exemplo, um Drex dos Estados Unidos. Jamais permitiria isso. Queria que vocês comentassem essa declaração dele. O Trump, ele começou a jogar muito para o público de cripto, né? Isso aconteceu nas últimas semanas, último mês. Isso, assim, por incrível que pareça, é uma jogada para a turma de cripto. Mesmo a gente falando que nunca vai ter um Drex. Por quê? As pessoas mais tradicionais do mundo de cripto, mais anarquistas, eles veem um CBDC como um aumento de controle sobre a população, né? Porque você tem muito mais dados, teoricamente, de como essa moeda circula. Tem várias críticas de que o CBDC vai ter uma função que você consegue prender o dinheiro do cidadão, enfim. O pessoal de cripto vê isso como um ponto negativo. O CBDC não é um negócio que a turma de cripto quer. E o Trump jogou muito para esse crowd, né? Ele jogou muito para a galera do Bitcoin. Ele, enfim, quer trazer todos os mineradores de Bitcoin para os Estados Unidos, produzir todo o Bitcoin lá. Então eu vejo muito mais como uma jogada de retórica e de atingir aquele público, capturar para votar nele, do que relacionado à parte técnica do que isso adiciona ou não, né? Mas acho que também tem um pouco do que o Dan falou de manter o dólar soberano, talvez, ou não? Assim, acho que não é nem a soberania, porque acho que ele continua, mas assim, você torna mais... Porque o que acontece hoje
caminhos tradicionais, né? Você ter o controle da onde o dólar vai, né? Porque ele usa aquele sistema hoje, aquele sistema legado que a gente também já falou. Então, assim, você vai criar um sistema mais transparente e que é mais fluido nesse sentido. Então, assim, você perde um pouco do controle, né? Eu chego um pouco no seu ponto final, mas eu chego numa linha diferente, assim, de pensamento. Eu acho que, de fato, a CBDC ela é uma evolução do modelo tradicional de fiat. E ela não é uma evolução, assim, até muito longe, não. Simplesmente você ter o dinheiro programado, porque o dinheiro já é digital. Sim. Tá? Eu acho que os Estados Unidos, os países dominantes hoje em dia, eles têm de novo, volta para o seu ponto inicial, eles têm uma posição de dominância. Ele não tem que tomar risco. Ele não tem que inovar. Ele pode sentar em cima daquilo, ele já é o líder. Entendeu? Isso. Quando você tem a tecnologia nova, ela carrega riscos. Né? Se você fizesse tudo igual, você não teria risco nenhum. Então, eu acho que ele deixa os países emergentes tomarem esse risco, testarem, iterarem, tá um negócio redondo, eventualmente vai ter também. Não acho que... Eu também acho que vai. Que não acho que é defesa nenhuma para eles ficar fora disso. Concordo. Agora eu queria saber de vocês, assim, até pra gente exemplificar para o nosso público, como que as moedas digitais criadas por bancos centrais podem atuar nessa coisa de facilitar as transações internacionais? Como é que elas operam nesse sentido? Hoje, se você for fazer um câmbio, né, você usa basicamente um sistema que é o SWIFT, né? E o SWIFT é um grande sistema legado. Então, você tem velocidade de processamento lenta, você tem uma série de custos transacionais que, nesse mundo digital, eles são muito mais baixos, né? Então, acho que no momento em que... e aí você começa a criar uma outra coisa. No momento que você tem vários CBDCs no mundo... Que cada país tem ali a sua moeda. E todos estão aí trafegando dentro de uma mesma plataforma, né? Usando blockchain. Você começa a, eventualmente, não precisar do dólar, porque hoje todas as moedas elas são contra o dólar, né? O dólar é o parâmetro. Sei lá, ien contra dólar. Se eu quero mandar dinheiro para o Japão, né, eu tenho que passar pelo dólar antes de chegar lá no ien. E no mundo de cripto, os pares entre as moedas eles vão se criando de uma forma mais, não diria aleatória, mas de acordo com a demanda, oferta e demanda do mercado. Então, se você tiver oferta e demanda de ien direto com o real, esse par vai começar a tradear no mercado. Então, ou negociar no mercado, né, para falar em português, né? É isso aí. Então, você ter, e isso você pode, de alguma forma, você certamente vai tirar custo da cadeia e, de alguma forma, você começar a diminuir um pouco a importância do dólar, então, como referência de moeda. Então, talvez nesse caminho assim, você perca um pouco essa dominância do dólar. Então, assim, acho que é um mundo que vai ser muito mais fluido nesse sentido de troca de moedas entre países, né? Perfeito. Já que a gente está falando nesse paralelo Brasil e Estados Unidos, eu vou trazer mais... Não chega a ser um hater, né? Mas foi um comentário que a gente recebeu, que a gente falou muito de Pix no último episódio, e aí uma pessoa, inclusive uma amiga minha, não vou citar nomes, mas ela mora nos Estados Unidos, ela falou, isso é mentira. Ela é amiga mesmo? É amiga. Mais ou menos, né? Porque já chamou de hater, já largou aí. Né? Depois a gente se resolve. Mas, enfim, ela disse, é mentira, os Estados Unidos têm Pix há muito tempo. Eu tenho Pix há muito tempo. Então, eu quis trazer esse comentário pra gente, na verdade, traduzir. E gostaria que vocês explicassem depois, porque o que existe lá não é um Pix, não é uma... É privado. É privado, exatamente. É uma solução privada. Então, queria, por favor, que vocês explicassem aí pra minha amiga, porque o Brasil tá na frente, sim. Assim, pela falta de um mecanismo de transferência eficiente, foram se criando soluções privadas. Acho que o maior é o Venmo. E aí é uma solução privada de transferência, que você pode movimentar dinheiro entre as pessoas que têm aquele app. Sim. Então é limitado àquele ambiente dele ali do app, né? O que a gente tem no Brasil é um sistema que foi implementado pelo Banco Central, que obrigou todos os bancos a oferecerem isso, e eu acho que ele obrigou inicialmente a todos os bancos a oferecerem de graça. Sim. E aí populariza de um jeito completamente diferente. Você vê as consequências disso. Antes do Pix, você tinha uma desbancarização no Brasil de 35% a 40%. Então, assim, você tinha 40% da população que não tinha banco. Porque o cara não tinha produto financeiro para ele, para fazer uma transferência era cara, não queria ter banco, preferia dar com dinheiro. Depois do Pix, você tem uma bancarização hoje no Brasil que ela se aproxima dos 100%.
Você tem um Nubank que tem 100 milhões de correntistas, né? Então, assim, você vê o poder de uma implementação de um banco central inovador, que o Banco Central empurra a inovação e cria a bancarização da população toda, né? Nos Estados Unidos, não sei quantos usuários tem de Venmo, é alto, mas com certeza não é 100%. Não é o rapaz que vende coco na praia, não é? É uma empresa privada, que tem que ganhar dinheiro. Sim. Então, assim, se ele não está cobrando pela transferência, ele está ganhando dinheiro em outro lugar. Né? Assim, se você não está pagando, você é o produto, na verdade, né? Então, tem que questionar também os incentivos de uma empresa privada e as consequências desses incentivos. No Brasil não é privado, é público, é obrigado, né? Então o incentivo é muito claro, você faz ou você não opera. Perfeito. E você vê, assim, o poder de inovação, e eu acho que o Pix ele é considerado um bem público, né? Então, por isso é uma solução do Banco Central, né? Então, não é uma solução dos bancos. Até, assim, a gente falando sobre o Pix, essa solução estava no colo, ou essa demanda estava na pauta para os bancos criarem, né? Só que os bancos ficavam enrolando, obviamente, né? Porque isso tira a receita deles, mas como tem essa agenda de você reduzir, ou na verdade aumentar a concorrência, né, do setor bancário brasileiro, né, o Banco Central tomou essa iniciativa e criou, né? E aí tem uma vantagem, eu acho que assim, do Brasil em relação aos Estados Unidos, que normalmente é uma desvantagem, né? Mas nesse caso é uma vantagem, porque como são poucos bancos que controlam o sistema financeiro, você teve que obrigar 4, 5 bancos a adotar esse produto novo. Nos Estados Unidos, não, assim, você tem regulação, não sei quantos bancos tem, mas acho que tem, sei lá, mais de 2.000 bancos, não sei. Nossa. Acho que são 200, acho que o número é 200, né? Era bastante, aí quebrou um monte ano passado. E eles têm legislações regionais, então o próprio FED, tem FED regional, o federal, então assim, é um sistema regulatório completamente diferente do nosso. Então assim, você criar soluções assim que todos precisam adotar é um negócio que é muito complicado e toma muito tempo. Aqui foi muito rápido, né? Então acho que é uma desvantagem que virou vantagem nesse caso. Perfeito. Bom, pro próximo bloco, eu vou querer saber antes se vocês não apanharam de nenhum advogado ou dono de cartório pela rua, depois do último episódio que a gente falou que talvez a infraestrutura blockchain acabe, né, com os cartórios. Esse episódio foi do Japa. Nada, tá bem, Dan? Ninguém te ofendeu? Não aconteceu nada. Que bom, Ainda bem. Inclusive, assim, os cartórios, eu acho que hoje em dia eles estão... Tem uma rede de cartórios, né? Um blockchain de cartórios. Eu acho que tem a rede, mas acho que não é em blockchain, mas cogitou-se fazer em blockchain, lembra? Sim. Até a gente falou com um cara que fez isso. Eu acho que eles estão evoluindo nesse lado, assim, de ter um livro único, né? Assim, eu acho que o maior perrengue do cartório tem cartórios regionais, livros regionais, e para consultar isso é muito físico ainda. Então tem um livro único de registro. Eu acho que eles estão evoluindo nesse lado de entenderem que eles vão ficar obsoletos, como o Dan colocou, e evoluírem e avançar na tecnologia também para melhorar o serviço. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, assim, pra gente apaziguar e acalmar os ânimos. Se vocês estivessem do outro lado, né? Se vocês estivessem detentores de um serviço ali, de um produto que com a infraestrutura blockchain isso fosse ficar obsoleto. Como é que vocês reagiriam hoje? Eu acho que assim, é muito uma visão, acho que nossa, de que as empresas elas têm que fazer hedge com as coisas que conseguem matar ela. O que é hedge? É você fazer um seguro das coisas que vão conseguir matar elas. Então, assim, nem que seja um percentual pequeno do investimento das empresas, elas deveriam explorar essas alternativas até para entender o que vai afetar no futuro, né? E como pode melhorar, né? Na verdade, você pode pegar o seu negócio e melhorar com o blockchain. Você pode entender como um inimigo ou você pode entender como um aliado, mas você tem que entender, né? Exato. Esse é o ponto. Então, o blockchain é exatamente isso para cartórios, para bancos, para fintechs, para todas as empresas, basicamente, vão ser atingidas por esse mercado. Então, eu acho que é responsabilidade de todas as empresas entenderem o que acontece ali, né? Acho que é isso. E os caras que tomarem a frente nesse sentido, trouxer essa inovação, trouxer o inimigo para dentro de casa e ficar amigo do inimigo,
vai ter o benefício inicial disso aí, porque vai dominar melhor aquela tecnologia, no limite você vai ter mais margem, porque aquilo vai ser uma redução de custo para você, então durante um tempo você ainda vai navegar com margens maiores. Então acho que assim, a questão é entender se essa ou uma outra tecnologia vai substituir o que ele está fazendo hoje, né? Então, para a gente é muito claro a visão de blockchain, não sei se é tão claro assim nesse mundo aí dos cartórios, dos registros. Mas vocês são legais, então vocês estão abertos para quem precisar de ajuda nesse sentido. É que a gente sabe que é tão bom que se ele trouxer o inimigo para dentro, ele vai ter síndrome de Estocolmo e vai acabar ficando amigo, né? Vai se apaixonar pelo inimigo. Agora, continuando esse assunto assim de substituição, eu fiz esse teste, eu coloquei blockchain no Google e aí fiquei todas as opções que apareciam de busca, né? O blockchain vai substituir cartórios, blockchain vai acabar com as urnas eletrônicas. Aí eu, fiquei interessada porque urna eletrônica é um tema polêmico no nosso país. Você não precisa ser uma pessoa tão politizada, mas não acompanhar tão esperto a política aqui no Brasil, mas a gente sabe que tem todo um debate em torno das urnas eletrônicas. Então eu queria saber de vocês como que a infraestrutura blockchain pode tornar isso com mais credibilidade, digamos assim. Sim, é inquestionável que a infraestrutura de blockchain seria a infra perfeita para um sistema eleitoral, né? Inclusive, assim, todo o conceito de organizações descentralizadas on-chain, né, que são os DAOs, são criadas em cima de votações que acontecem on-chain. Agora, a parte técnica disso é relativamente simples, né? Você vai ter lá as urnas que estão emitindo os votos, que vão ser validados em uma rede, não vou entrar muito na parte técnica. O que é complexo nessa interface são os interesses políticos, né? Como você falou, um tema que foi extremamente politizado, você Sim. tem, assim, e polarizado, né? Você tem o polo A e o polo B e eles nunca vão concordar, né? E aí você adiciona um elemento que provavelmente beneficia mais um polo do que o outro, você acaba arrumando o mesmo tanto de inimigo que você arruma de amigo, né? Entendi. Então, assim, eu acho que essas questões governamentais, politizadas e tal, elas não são questões técnicas. São questões de discussão da sociedade, se querem aquilo ou não, passar pelo processo. As discussões, a gente sabe que elas não são inocentes, né? Elas existem interesses por trás que impulsionam vários pontos da discussão. Então não é um tema que eu acho que é resolvível, assim, solucionável muito rápido. Claro. Por isso, mas se fosse assim, a tecnologia seria solucionado isso em tempo muito curto e seria uma tecnologia muito melhor do que a gente usa hoje. Tirando assim a polêmica, a questão política de lado, se a gente for pensar só em credibilidade, da maneira como rastrear esses votos, digamos assim, vocês entendem que a infraestrutura blockchain seria benéfica? Sim, mas o mundo não é tão simples assim, né? Se fosse, né? Mas eu acho assim, por que a gente acredita muito no uso do blockchain para o mercado financeiro? Né? Ou primeiro nesse mercado, porque tem um interesse econômico. Certo. Né? Então, no momento em que o interesse ou a tecnologia ela está alinhada com o interesse econômico, a adoção é muito rápida. Né? Então, assim, você vai ter mais produtos, vai ter melhores margens, vai ter mais clientes. Então, assim, esse é o interesse econômico de você usar a infraestrutura de blockchain no mercado financeiro. Vamos voltar lá para a história da urna. A urna, o interesse não é econômico. Como o João falou, o interesse é político. Né? E aí é complexo, né? Assim, como é que você joga com isso? Não vamos fazer juízo de valor, mas é complexo. Assim, mas na tese, a tecnologia ela é perfeita para isso. Porque você tem transparência, Você tem rastreabilidade, você tem imutabilidade daqueles votos, você tem verificações ali criptografadas das máquinas. Assim, a solução parece que foi desenhada para isso. Vamos nos ater a isso no momento. Inclusive, né, que nem o João falou, assim, muito do conceito... O conceito o mundo de Web3, ele começa de uma anarquia, né? E assim, como é que... É uma anarquia organizada. Então, assim, muito das coisas evoluíram até onde elas estão por conta de votações que aconteceram em entidades descentralizadas. E como é que as votações acontecem? São votações mesmo, né? Então, assim, esse sistema de votações, aí quem tem o token tem o direito a votar, quem tem dois tem... Então, assim, é um negócio que funciona e já está muito como se diz, assim, já estabelecido, né? Inclusive, assim, se você pensar na votação mesmo, hoje você tem no Brasil a emissão de carteira de identidade em blockchain, né? Sim.
Ela já é lançada em blockchain. Então, assim, você tem um deparo aí de carteira de identidade para voto num sistema aberto, centralizado, que seria muito fácil. Sim. Esse banco das pessoas, digamos assim, Já né? existe. Né? Sim. Então, é um negócio que é fácil de construir, mas... Assim, fácil de construir, eu acho que eu estou exagerando, mas assim, é possível de se construir, mas os interesses não estão alinhados, né? Sim. Agora, fugindo um pouco do assunto polêmico, os nossos ouvintes e quem nos assistiu, eles gostaram muito dos paralelos que vocês fizeram, assim, das soluções possíveis com blockchain, dando o exemplo do copo que se tornava um ativo, etc e tal. E aí, para trazer outras possibilidades, eu queria fazer essa provocação para vocês, que é o que a gente está falando aqui, né? O Banco Central, ele torna viável, mas é a iniciativa privada que vai criar essas soluções, né? O empreendedor ali que vai entender como oportunidade e criar soluções em cima disso. Então, dos últimos episódios para cá, vocês tiveram acesso a novas soluções? O copo é um péssimo exemplo, né? Só que deu esse engraçado, exemplo, né? Deve ter sido eu esses exemplos Foi esquisitos. você, não foi você. Pior que foi, mas a gente corta qualquer coisa. O pior foi outro dia. Não, mas o copo é engraçado. Outro dia, alguma palestra, alguma apresentação, eu dei o exemplo de uma cadeira, né? Que era o que tinha visto na frente primeiro, né? Falou, nunca tinha visto a tokenização de uma cadeira, né? Então, nem do copo, né? Mas assim, acho que. Eu não tenho nenhum. Não vou falar, não. Vou te falar de exemplo, não. Só vou dar outro exemplo tosco. Vai deixar no spoiler, mas. A gente tem, assim, visto algumas coisas que são... Diria que assim, você tá usando o produto, né? E existe toda uma mecânica para você usar aquele produto por trás e você não enxerga, né? Então, eu não sei se eu posso falar isso, mas a gente tem falado muito de tokenização de ativos de entretenimento, por exemplo. Então, ativos de entretenimento. O que seria um ativo de entretenimento? Um estádio? Uma casa de show? Nossa, isso seria incrível. Porque assim, hoje você tem um interesse econômico, mas você tem interesse do público também que vai frequentar aquilo. Então, você alinhar o interesse econômico ao interesse do público é um negócio que é muito poderoso. E hoje, assim, isso se torna muito possível através do blockchain e desse modelo híbrido de ativo financeiro e ativo digital. Né? Então, acho que esse é o use case assim, que a gente tem mais conversado e falado que é mais alternativo. Acho que seria o mais legal, porque ele é muito abrangente e ele impacta muitas pessoas em coisas que elas são apaixonadas. Vou trazer aqui, eu sou flamenguista, então assim, seria um sonho um estádio do Flamengo. E aí você falou disso, já me... Caramba, será que seria possível se você fosse tokenizar o estádio do Flamengo e aí cada torcedor ter ali seu pedacinho? Então, eu acho até que é mais que isso. Eu acho que, obviamente, tem várias assim, faixas de possibilidade, mas pensa no estádio que o Flamengo usa hoje, o Maracanã. Sim. Né? Durante a construção do Maracanã, o governo vendeu cadeiras cativas. Certo. Então, hoje você tem pessoas que têm cadeiras que são dela, propriedade dela, porque ela ajudou a financiar o estádio. Então, assim, você já começa a ver a convergência de uso versus investimento. Ele fez um investimento, mas, na verdade, o pagamento desse investimento é o uso, o prazer dele utilizar aquilo. Então, quando a gente pensa na parte de estádios, a gente pensa muito nisso. Como é que a gente alavanca na paixão das pessoas, né, para que elas querem frequentar aquele lugar, elas querem frequentar aquele evento e elas estão dispostas a colocar um valor financeiro ali para tornar aquilo uma realidade e depois ela usufruir daquela realidade, obviamente, com privilégios. Então pode ser ela tem um pedacinho do estádio lá, o nome dela no estádio, ou efetivamente ela tem uma cadeira no qual ela tem ingressos permanentes para aquela cadeira. E aí, quando você usa uma tecnologia nova, assim, que é diferente da cadeira tradicional hoje, né? Você pode até, assim, criar facilidade de transferir, né? Exatamente. Você empresta para alguém, você coloca no pool, né? Então, você faz parte de um pool. Você pode, no jogo que você não vai, você pode ceder aquele lugar. Então, essa parte de movimentação desse ativo em blockchain, ela se torna muito mais fácil, né? Você imagina, o cara que tem a cadeira no Maracanã, ele tem um cartão da cadeira. Para ele emprestar... É burocrático hoje. É um perrengue, Até para transferir a titularidade, é uma coisa surreal. É em cartório. Desculpa mais uma vez. Eu não tenho nada contra Chamou vocês. de surreal. Haters pra ela. Não, mas assim, se você pensar, também você ter um cartão
cartão para acessar aquilo, você inibe qualquer tipo de comunicação entre o time, o patrocinador e aquele usuário que é um fã daquele time. Sim. Quando você tem uma plataforma digital, você abre um caminho de comunicação. Então, assim, você abre todo um mar assim, de oportunidades para patrocinadores oferecerem algumas vantagens para os torcedores. Vira negócio, né? Para o time ter uma comunicação mais efetiva com aquele cara. Quando você digitaliza só a carteirinha ali, já cria um mar de oportunidades. Perfeito. Fiquei muito feliz com o que o futuro nos aguarda. Espero que o Flamengo tenha um estádio próprio. Vou confiar aí no blockchain para isso. Gente, muito obrigada. Esse episódio foi mais curto porque a gente se empolgou no outro. Quero agradecer mais uma vez vocês e obrigada a quem nos ouve, quem nos assiste. Obrigado. Obrigado.